Pois bem, vamos agora à terceira parte de nosso cursinho de lógica, que é curta, mas é especialmente importante porque é a aplicação daquilo que nós aprendemos com as tabelas de verdade. Aplicação a argumentos. Então, verificando a validade de argumentos por meio de tabelas de verdade. Podemos formalizar argumentos da linguagem natural, então aplicarmos as tabelas de verdade de modo a verificar a sua validade. É o que faremos a seguir. Vamos começar com um exemplo. Se a Terra gira em torno do Sol, então a Terra se move. A Terra gira em torno do Sol. Primeiras duas premissas. Conclusão, logo a Terra se move. Esse é, obviamente, válido e um bom argumento. Mas podemos demonstrar isso usando uma tabela de verdade. Como? Primeiro simbolizamos a Terra gira em torno do Sol, como P, a Terra se move como Q. Ora, como que liga cada premissa à outra são conjunções entre elas e como a conclusão é uma consequência dessas conjunções, nós podemos simbolizar o argumento acima como se P, então Q, e P, portanto, Q, onde o martelo, portanto, ou o C, somente C, podem ser usados. E se isso for válido, nós iremos derivar uma tautologia. Ora, como que liga cada premissa a outra são conjunções, e como a conclusão é consequência delas, nós podemos simbolizar a forma do argumento acima assim, se P então Q e P, portanto, Q, quanto torná-lo um enunciado no qual a conjunção das premissas implica na conclusão, onde o martelo, ou seja, portanto, é substituído pelo condicional material. Se, então. Se for válido, nós iremos derivar sempre uma tautologia. Afinal, se então é verdadeiro se o antecedente for verdadeiro. Mas, no argumento válido, o consequente será verdadeiro se o antecedente, ou seja, a conjunção dos enunciados, das premissas, for verdadeira. Então, tendo se P então Q e P é portanto Q, e sabendo que portanto é o mesmo que C então, e sabendo que isso é uma implicação material, C então, e que ela só exclui o que o antecedente seja verdadeiro e consequente seja falso, e como nossa definição de validade também exclui exatamente isso, antecedente verdadeiro e consequente falso, nós sabemos que se a tabela de verdade mostrar uma tautologia, o argumento terá de ser válido. Assim, quando um raciocínio é válido, quando da conjunção das premissas chegamos à conclusão, transformando o logo em uma implicação material e disso resultar uma tautologia. Nesse caso, estaremos certos de que o argumento é válido. Eis como fica. Aqui estão as possibilidades de combinação. Primeiro eu começo com se P, então Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, implicação. E agora, conjunção com P vai dar verdadeiro, falso, 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 porque tem que ser os dois verdadeiros. Agora, na implicação de Q, nós temos que só é falso se o verdadeiro implicar no falso, mas nós temos aqui que verdadeiro implica em verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, falso. Ora, isso resulta em uma tautologia. Tudo é verdadeiro. A implicação é tautológica, pois se uma implicação
Se numa implicação não há antecedente verdadeiro e consequente falso, temos sempre a verdade como resultado. Daí que o argumento é válido. Essa forma é um modus ponens. Mas por que deve resultar disso uma tautologia? Não basta que sendo um antecedente verdadeiro e consequente seja também verdadeiro? Resposta: porque, como em uma implicação material não há antecedente verdadeiro e consequente falso, temos sempre a verdade como resultado. Então, é isso, não há o que se discutir. Outro exemplo de formalização mostrando que um argumento é válido, mesmo que não seja nada bom ou cogente, é esse. Se a Terra gira em torno do Sol, então a Terra se move. A Terra não se move. Logo, a Terra não gira em torno do Sol. Isso é válido, mas não é um bom argumento, porque a Terra se move. Segunda coisa é falso. Então, a Terra gira em torno do Sol, P, a Terra se move Q. Então, nós temos se P, então Q, e não Q, portanto, não P. Só fazer a tabela de verdade. Se P, então Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Depois, não Q, falso, verdadeiro, falso, falso. Então, e daí nós temos que verdadeiro e falso, falso e verdadeiro. Nós temos que tudo é falso e só há uma verdade. Mas se nós colocarmos aqui não P, nós teremos verdadeiro, falso e falso, falso e falso, falso e verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Portanto, teremos uma tautologia. Isso aí é absolutamente válido, embora um péssimo argumento. Então, aqui estão exercícios de avaliação valendo nota. Formalize, demonstre, aplicando tabelas de verdade, a validade dos seguintes argumentos, mas sem precisar ver as respostas. Entregar em aula. Se chove, então o tempo está nublado. Se o tempo não está nublado, então não está chovendo. Ou João estuda ou será reprovado. Portanto, se João não estudar, ele será reprovado. Se a Terra gira em torno do Sol, então ela se move. Ou a Terra não gira em torno do Sol, ou ela se move. E assim também, só é dia quando o céu tem luz, o céu não tem luz, etc. Até o sexto. Bom, eu sugiro que vocês tentem fazer sem olhar as respostas. Mas aqui estão as respostas. O primeiro é tautológico, logo válido. Se P, então Q, então não P, então não P. Não Q, então não P. Isso é a chamada contraposição. O segundo é tautológico, logo válido, por eliminação da disjunção. P ou Q implica em não P, então Q. Terceiro, eliminação da implicação, tautológico. Se P, então Q, não P ou Q. E o último é tautológico e válido, aqui se usou modus ponens. Modus tollens, aliás. Se P, então Q, dado que não Q, então, portanto, não P. Quinto, é tautológico, é o modus ponens. Modus ponens só um pouquinho complicado, porque não que, é que. Bom, acho que tem algo errado aí. Bom, não importa. O último sexto é um enganoso caso de negação do antecedente. A tabela mostra que não é válido. Deixa eu ver aqui. Se eu ganhar na loteria, irei a Paris. Não ganharei na loteria. Logo, não irei a Paris. Você não pode, na negação do antecedente, concluir a negação do consequente. Você pode ser o contrário. Negação do consequente, pelo modus tollens, negar o antecedente. Vamos ver. Para notar isso, compare com o argumento de idêntica forma. Se chove, o céu está nublado, não está chovendo,
logo o céu não está nublado. Contradição e inconsistência, último tópico aqui. São dois conceitos que importa constatar. Dois enunciados se contradizem quando se negam entre si. Tabela de verdade mostra que se um é verdadeiro, o outro será falso. Há e não há. A conjunção é sempre falsa. Há é verdadeiro, não há é falso, não há é verdadeiro, não há é falso. Portanto, na conjunção é falso. E qualquer que seja a complexidade dos argumentos que são conjugados. Então, se há então B e não há então B, nós temos uma contradição. A conjunção de dois enunciados contraditórios entre si resulta, obviamente, em uma contradição, ou seja, em um enunciado no qual qualquer combinação de valores dos enunciados constituintes será falsa. Agora, o conceito de consistência. Um conjunto de pelo menos duas sentenças é consistente quando todas as sequências desse conjunto podem ser verdadeiras. Agora, não há nenhuma sentença do conjunto que esteja em contradição com outra ou outras. Senão nós teremos inconsistência. Então, nós temos aqui um conjunto inconsistente, porque não P está em contradição com P. Duas formas contraditórias são também inconsistentes, P e Q e não P e não Q. Nós veremos aqui falsidade. E também a inconsistência. Mas nem todos os enunciados de um conjunto inconsistente precisam ser contraditórios. Daí ser o conceito de consistência mais fraco do que o de coerência. De coerência não, de contradição. A noção de consistência tem sido usada na teoria coerencial da verdade como uma condição mínima da coerência, mas não parece ser condição suficiente. Exemplo, eu fiquei sem respirar por 1 hora essa noite. É inconsistente com relação ao nosso sistema de crenças, pois sabemos que é verdade que uma pessoa não pode parar de respirar por mais de 20 minutos. Logo, não é capaz de ficar sem respirar por 1 hora. Antes se pensava em 5 minutos, mas os mergulhadores bajaus conseguem prender a respiração por até 13 minutos devido a mutações genéticas. Segundo alguns, por até 20 minutos. Não sei se é verdade. Alguém me disse uma vez, estive na Lua essa noite. Eu acho que ele tinha fumado maconha ou tomado um LSD. Ele era colega quando fiz medicina. Também será considerado falso por não ser consistente com nosso sistema de crenças, embora em alguma tribo primitiva pode ser que esteja em consistência com o sistema de crenças de que eles acreditam que sempre que dormem podem ir à Lua. Mas a consistência é insuficiente para a verdade e mais fraca do que a coerência, pois um conjunto como 2 mais 2 igual a 4, Beethoven escreveu a Quinta Sinfonia, o triângulo tem 3 lados, ele é consistente. Tudo pode ser verdadeiro ao mesmo tempo. Só que nenhum enunciado reforça a verdade dos demais. Tem que haver uma relação de implicação entre os enunciados, uma relação qualquer para que haja coerência realmente. O número de linhas da tabela de verdade segue a forma 2 elevado a n, onde n é o número dos enunciados. Assim, se tivermos 3 sentenças diferentes, o número de linhas será 2 elevado à terceira potência. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Se tivermos 4, o número de linhas será 16. Ora, a coisa começa a se tornar complexa demais, o trabalho maçante. A não ser que seja feito por um computador. Daí que nós precisaremos recorrer ao método menos trabalhoso do que o das tabelas de verdade para calcular a validade, que será o cálculo sentencial. Aqui o apêndice já foi falado quando eu falo de as 3 leis do pensamento, se elas seriam maneiras diversas de dizer o mesmo. Isso é uma adição
seria bom dar uma olhada, porque isso pode não ser útil mais tarde. Então, é só isso aqui. Depois passaremos para a questão das derivações. Essa vai dar um pouquinho de dor de cabeça.